Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito de enganos, de falsas esperanças que é ensinado há séculos às pessoas que procuram conhecer Deus, procuram mais de Deus. Então, eu te convido a fazermos umas leituras de algumas referências para poder chegar o mais perto possível do entendimento. É claro, a perfeição, acredito que na carne, quanto ao entendimento das coisas de Deus, eu acredito que seja quase impossível ou impossível. Porém, há várias referências, há várias anotações que está bem claro que as pessoas podem sair do engano, podem sair do erro, simplesmente acreditando nesses escritos. E pegam mestres, doutores, líderes religiosos, pregadores, pegam essas passagens e sabe lá qual o interesse? Claro que sabemos, mas não queremos falar agora, no início do vídeo. E para manipular, para enganar, para deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, e este é o canal Limpos pela Graça. Neste canal, enquanto eu estiver com o meu juízo certo, enquanto eu não tiver outro entendimento, não tem fermento de Moisés. Nesse canal aqui não tem fermento de Moisés. Mas nem um pãozinho, um suquinho, não. Mas nem apresentar uma criancinha, não. Mas nem buscar Deus em templo, não. Mas nem buscar Deus em monte, não. Mas nem um batisminho na água, não. O nome aqui chama-se Limpos pela Graça. A graça está antes da cruz, está em Moisés, ou a graça está depois da cruz, no Cristo ressuscitado? Então, se está no Cristo ressuscitado, falaremos das coisas do Espírito, falaremos das coisas da graça. Amém? Então eu estou utilizando aqui, fazendo um teste com o aplicativo, eu não sei falar inglês, tá? Eu não falo nem o português, vou falar inglês. Logitech Capture, que eu tenho minha webcam, a Log922, e eu estou utilizando esse aplicativo aqui para ver. Eu vou ficar pequeno, porque não interessa eu aparecer. Interessa a mensagem. Então é isso que vamos testar esse aplicativo aqui. Vamos lá. Então eu vou colocar mudar aqui, mudei. Olha aqui como que é, tá vendo? Eu fico aqui no lado esquerdo e a mensagem está do lado direito. E o tema deste vídeo vou colocar aqui. E o tema deste vídeo é: por que os homens procuravam a morte, mas ela fugia deles? É interessante esse tema, viu? Você que não gosta de assistir vídeos meus, porque você diz que eu falo demais, eu demoro muito para explicar um versículo, então eu te aconselho, tome aí um erva doce, uma erva cidreira, um capim santo, pause o vídeo, vá fazer o que você tem que fazer, depois assista 5 minutos, porque eu acredito que é um tema muito relevante esse daqui. Porque os homens procuravam a morte, mas ela fugia deles. Olha, então isso daqui, quando você lê, é impactante. É uma situação que a pessoa, para chegar nesse ponto de procurar, de querer morrer, é porque a situação que ela está vivendo está terrivelmente abominável, está terrivelmente atribulada, está com aflições que está dando. Nem penteei o cabelo, agora que eu estou vendo, ô Pai amado, mas tá bom. Agora que eu estou vendo aqui no vídeo que eu nem penteei o cabelo. Então quer dizer, quando a pessoa procura a morte, é porque a situação está braba, a situação está calamitosa. Assim está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias, veja, eu já te falei e falo, quando você aprender o que significou a palavra naqueles dias, então você entenderá que naqueles dias foi o juízo de Deus. E quando ocorreram naqueles dias, do ano 66 à metade do ano 70, na primeira era cristã, na geração que Jesus falou que não passaria daquela geração dos 70 anos. 1260 dias, dividido por 12 dá 3,5.
42 meses dividido por 12 dá 3,5. Metade de uma semana, metade de um tempo dito lá em Daniel. Tudo isso foi 3 anos e meio. Foi do ano 66 a metade do ano 70 DC. Então, em Apocalipse está escrito assim: o livro de Apocalipse foi escrito para o juízo de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, o que estava acontecendo ali dentro dos muros de Jerusalém, João estava escrevendo, ele estava recebendo em espírito, juntamente com o espírito dele, segundo é o que está escrito, e ele estava escrevendo às 7 igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Tiátira, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, ali, porque João estava na ilha, então ele estava escrevendo, avisando que o dia do Senhor havia chegado, que o juízo tão anunciado pelos profetas havia chegado e que ele foi mantido vivo. Lá em João capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Então, dos discípulos, o único que permaneceu vivo foi João para escrever o livro de Apocalipse. E no decorrer dos escritos, chegou no capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias, as pessoas, então no juízo de Deus, na tribulação, nas tribulações, nas aflições, nos tormentos, no cerco que eles estavam passando pelos soldados romanos, pelos gentios, porque Jesus disse isso em Lucas, até que se complete os dias dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Os dias dos gentios duraram quanto tempo? Vamos ver se você está bom na aula. 3 anos e meio. Então, os soldados romanos pisaram, cercaram Jerusalém. Então, no cerco, eles chegaram ao ponto de falar isso. As mulheres comeram, as mulheres que davam à luz ali, as mulheres comeram seus próprios filhos. Mas o tema não é esse, vamos lá. Então, Apocalipse 9,6. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Aí eles pegam esse final aqui e falam: tá vendo? Mas isso aqui encontrarão, é no futuro. Claro que é no futuro, porque quem falou isso lá onde nós vamos ler agora era para o futuro. Então João estava usando o mesmo escrito lá do profeta Jeremias para os seus dias. Então naqueles dias eles procurariam a morte fugiria deles. Um castigo providencial do Pai, do Criador, contra os israelitas, porque eles foram os responsáveis para pagar as contas, seriam terríveis, e foram terríveis. Então você que ainda fica com essa lenga-lenga, essa historinha que Jesus vai voltar, você tome juízo, você tome vergonha na sua cara. Você aprenda a interpretar, a contextualizar os escritos. Você pare de ser um futurista. Se você é um líder religioso, você tome vergonha nessa sua cara e pare de mentir para as pessoas. Porque para que Jesus volte novamente, então isso daqui, as pessoas vão querer de novo, eles vão querer a morte. E a morte fugirá deles. De tão sofrimento que foi. Então, de onde foi que João tirou isso? Naqueles dias, nos dias do juízo, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Que coisas terríveis. Vamos ler Lamentações, capítulo 4. Lamentações, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Olha o aplicativo My Bible, deixa eu mostrar como que a pessoa que baixou, está vendo aqui, ó, do lado direito tem um texto bíblico e do lado esquerdo aqui, ó. Aí eu coloco o estudo aqui, ó, as referências, tá vendo? Que aplicativo maravilhoso essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui para você estudar é uma maravilha. Então, assim foi dito. Lamentações de Jeremias. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Lamentações, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. 2. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Isso aqui, por isso que o nome é Lamentações.
Era uma profecia para o futuro, era uma profecia para o futuro do sofrimento, da agonia, das aflições que o povo passaria quando viesse o dia do Senhor, quando chegasse o dia do Senhor, quando viesse o juízo de Deus. Então, os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Versículo 3. Até os chacais dão peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo, Jerusalém, tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. 4. A língua do bebê que mama fica pegada, fica grudada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Deixa eu dar só uma paradinha aqui. A pessoa fala assim, tem até uma sinagoga grande, gigantesca, antiga, deve ter mais de século. Deus é amor. Então a pessoa entra para aquele antro achando que Deus é somente amor. Tem religiões por aí que diz que existe dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus de Jesus, que eles tratam Mateus como Novo Testamento, mas ali não é Novo Testamento, ali é livro histórico. Eles dizem que o Deus de Jesus é bom e o Deus do Antigo Pacto é mau, porque o Deus do Antigo Pacto deixava as crianças passarem por essa situação, porque o Deus do Antigo Pacto deixava que as mães comessem os seus filhos. Mas Jesus falou em Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante, ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Por que Jesus disse isso? Porque o mesmo que aconteceu em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Samaria, o mesmo que aconteceu no passado, iria acontecer, e aconteceu no ano 70, durante o cerco a Jerusalém. Deus, o amor dele, ele mostra com justiça. Porque tudo de bom que ele pode fazer para o homem, ele tem feito, ele vem fazendo desde a criação do mundo, do universo. Desde a criação, ele saiu lá do seu conforto, do seu sossego, do terceiro céu, que é as águas, e criou o homem, criou a terra para que o homem andasse por ela. E os feitos maravilhosos do Pai estão por aí, mas ninguém dá atenção, não dão valor. Ele enviou o seu filho, as pessoas menosprezam, profanam o sangue. Ele veio, fez o juízo, estabeleceu a justiça eterna para que os filhos dele possam reinar nessa vida. Mas aí vem a desgraça da religião e faz o quê? Não, Jesus vai voltar ainda. Jesus vai voltar. Espera que Jesus vai voltar. Então a pessoa está menosprezando tudo. A pessoa menospreza o sangue, profana, pisa, porque quando pratica a obra lá de trás. A pessoa menospreza, difama, chama de mentiroso, dizendo que Jesus ainda não voltou, que ele vai voltar. E isso daqui, a criança chegar nesse ponto de não ter o que beber, não ter leite para mamar. Isso aconteceu no cerco a Jerusalém. Quando os gentios, que eram soldados romanos, cercaram Jerusalém. O general Tito tinha duas opções, segundo Flávio Joséfo. Ou já invadir de uma vez, que eles tinham capacidade para isso, e já acabar com tudo, ou então cercar Jerusalém, porque o encontro ali foi numa festa de Páscoa, então veio gente de todos os lugares habitáveis naqueles dias, se juntaram ali dentro. Então a opção que Deus colocou na mente do general Tito foi fazer o quê? Cercar por um longo tempo, para que as pessoas viessem morrer de inanição, de sede, por falta de tudo, ao ponto de comer os seus próprios filhos. E vem a religião dizer que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Por isso que é o que está aí a humanidade. Por isso que a humanidade é essa desgraça, essa catástrofe, por causa disso. A pessoa fala, nossa, mas Deus não é amor. Deus é amor, justiça. Justiça. Ele vem fazendo justiça, por quê? Porque não reconhecem o que ele já fez. Então não vem com essa conversa fiada de dizer que a Bíblia tem dois deuses. Não, tem deuses imensos, tem com D minúsculo, tem em todo lugar. Um filho para uma pessoa que a pessoa adora mais do que Deus é um Deus minúsculo. Os religiosos, os líderes religiosos, o Deus deles é Mamon, Deus minúsculo, porque eles adoram dinheiro, eles adoram poder, eles adoram título, eles adoram status. É isso que é.
Então você pare com esse negócio, viu? De ficar, Deus é amor. Deus ele é amor, só que primeiro ele é justiça. A partir do momento que você reconhece a soberania dele, a grandeza dele, a majestade dele, ele é amor puro, porém pisa na bola. Pratica uma obra da carne, se você é um eleito, para você ver a disciplina. Então, se ele fosse só amor, você podia matar, estuprar, roubar, cometer suicídio, fazer tudo. E não ia te acontecer nada, porque ele é só amor, ele é bonzinho. Oh, meu Deus, ele é bonzinho. Olha, ele tá vendo ali, ó. Olha o eleito dele lá, estuprando uma criancinha de 5 anos, e ele é amor, ele não vai fazer nada. Ele está vendo ali, ó, o lazarento de um rapaz novo estuprando uma senhorinha de 9 anos. Olha que bonitinho ele. Não é assim. Você é pai, você é mãe. O que você faz com seu filho? Você o ama ele mais que todas as coisas. É errado que você tem que amar a Deus, mas tudo bem, você ama ele aqui na terra mais que todas as coisas. Só que se ele pisa na bola, você ama ele, mas você vai o quê? Você não vai educar ele, você não vai disciplinar ele? Assim é o pai. Então, devido às iniquidades daqueles profetas, aqueles falsos profetas, daqueles religiosos, daqueles fariseus, é que veio a vingança de Deus contra aquele povo. E nisso, os bebezinhos pagaram a conta. Todo mundo ali pagou a conta. Na Ucrânia, quantas crianças estão morrendo? Quantos anciãos estão morrendo? Soldados, está todo mundo morrendo. E aí? Por que acontece aquilo? Ah, Deus não existe. Não, claro que ele existe. Só que eles estão colhendo o que eles plantaram. Os religiosos estão colhendo o que eles plantaram, estão passando vergonha, estão sendo envergonhados, estão sendo chamados, os líderes religiosos estão sendo chamados de ladrões, de mercenários. Olha que coisa horrível. Pessoa, você fez teologia, 4 anos, fez doutorado, mestrado, você tem 8, 10 anos de lixo que você aprendeu, aí vem um camarada. Eu tenho um nível superior, mas tem um camarada, o irmão Geraldo, que é o que ele fala sempre, ele é um semi-analfabeto, ele vem dar uma surra de Bíblia, te chama de ladrão, mercenário, você não pode fazer nada. Olha que vergonha que a pessoa passa. Olha que humilhação. Estão sendo humilhados, só que eles não perceberam ainda. Então esse entendimento que Deus tem dado a nós a respeito dos escritos, isso está servindo para humilhar esses cães, esses lobos. Então vamos lá. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. 5. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que criaram entre escalate agora vivem entre montes de lixo. Tá vendo? Pessoas que eram poderosas, tinham status. Tudo isso era uma profecia para o que iria acontecer em Jerusalém, no juízo de Deus. Então as pessoas que achavam que alguma coisa, só que chegou ao ponto de revirarem lixos para achar o que comer durante o cerco. 6. E você não vem, já vou te falar logo aqui, não vem você que tem esse estudo, esse termo de teologia, vir falar que isso daqui, não, mas isso aqui foi para o rei da Babilônia. Ei, Eclesiastes capítulo 1, o sábio disse, não há nada novo da terra que não venha acontecer de novo. Ah, isso é novo. Não, porque lá atrás já aconteceu. Então, no ano 70, o que aconteceu no cerco a Jerusalém foi idêntico ao que aconteceu em Samaria. Idêntico. Em Samaria, as mães comeram os filhos. Em Jerusalém, a mesma coisa. Em Samaria, pediram a morte. Em Jerusalém, a mesma coisa. Então, antes que você já venha logo, eu já estou logo te dando logo isso aí, para você não vir com essa conversa no comentário. Não, mas isso foi o cerco, a Samaria, a Babilônia, a rei da Babilônia. Para com isso. Então, não há nada novo. Isso aqui, Jesus usou lá, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Depois você leia. Então, antes de você vir pôr no comentário, isso aqui serviu, bote lá que Jesus usou a mesma coisa que o que aconteceu em Samaria, também aconteceu em Jerusalém. Porque a maldade da filha do meu povo, porque a maldade de Jerusalém é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção humana. Então, olha como a comparação foi de Jerusalém. Quando a pessoa lê sem entendimento, ela lê Sodoma e Gomorra. Olha só, homossexualismo, lesbianismo, olha, como que é pai com filho? Sei lá o nome, sodomasoquismo, tinha lá em... Só que diz que a filha que Jerusalém, a destruição, porque a maldade de Jerusalém foi maior do que a de
Sodoma e Gomorra. Aí a pessoa, o religioso, por não ter conhecimento do juízo do ano 70, fala só, lembra de Sodoma e Gomorra. Nossa, Sodoma e Gomorra como foi terrível, olha como que foi. Só que Jerusalém foi pior ainda. Fez coisas infinitamente piores que Sodoma e Gomorra. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma e Gomorra, que foi destruída num momento sem intervenção humana. 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais que tinham a formosura da safira. Você está entendendo por que eu uso sempre essa Nova Almeida atualizada? Quer ver? Deixa eu só uma observação aqui, deixa eu colocar isso aqui, porque na verdade eu estava lendo na Bíblia King James Fiel, estava lendo e eu gosto do texto da King James Fiel, mas para poder fazer vídeo, quer ver? Ó, vou colocar na King James Fiel aqui para você ver, ó, aqui ó, King James Fiel. Os seus narizeus eram mais puros do que a neve, eles eram mais brancos do que o leite, e os seus corpos mais courados do que rubis. O seu polimento era de safira. Veja, lindas palavras, mas a Nova Almeida atualizada não muda nada e ela é de mais fácil entendimento. E se eu colocar em outro texto, é mais fácil ainda, quer ver? A Nova Almeida atualizada. Então vamos voltar lá. Então os seus príncipes, está vendo? Narizeus, os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Vamos continuar. 8. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Olha como os príncipes, as autoridades, os que eram alguma coisa naqueles dias, a pele grudou no osso por não ter o que comer. A fome foi tão terrível dentro de Jerusalém, no cerco, que, segundo Flávio José, eles raspavam os escudos que eles iam conseguindo de vez em quando matar um soldado ali. Eles pegavam aquele escudo, raspavam, porque era de couro, raspavam para poder comer aquilo que não tinham que comer. Os homens enfiavam varas no reto de pessoas para descobrir onde tinha comida. Eles enfiavam grãozinho de feijão, um grãozinho assim, na uretra, no canal da urina ali, para aquilo tampar, para descobrir onde tinha comida. Tão terrível, Flávio José fala isso. Tão terrível que foi aquilo. Então os príncipes, os narizeus, a formosura deles não valeu de nada. A pele deles ficou escura de tanta fumaça, fuligem, do incêndio, de tudo. Acabou. Então, o ser humano, às vezes, ele quer ser tanta coisa, sabe? Ele quer ser tão soberbo, tão arrogante. Mas qualquer coisinha, basta o Criador fazer assim, tudo aquilo se torna em pó, em poeira, em nada. A pessoa lambe o chão. Quando ela acha alguma coisa no lixo, o sofrimento é tal que ela dá graças a Deus. 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Então, em cima desse versículo 9, é que João falou em Apocalipse 9,6. Naqueles dias, no juízo de Deus, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então, em cima disso aqui, vamos voltar aqui, foi justamente porque de onde João tirou. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto nos campos. Então, as pessoas, o sofrimento foi tão grande nos dias do juízo, no ano 70, que é o que esses aloprados andam falando que Jesus vai voltar. Então, para que Jesus volte novamente, deverá acontecer todas essas atrocidades novamente, todas as aflições de novo. Então, a fome naqueles dias foi tão terrível, foi uma coisa tão assim, tão surreal, que eles pediram a morte. Vem morte, me pega, morte, eu quero morrer, eu quero sair daqui. E a morte, fugia deles, porque eles tinham que pagar. Deixa eu abrir aqui, não está aqui, tá? Não está aqui, mas eu vou buscar lá. Lucas, como que é esse aplicativo, agora nesse aqui dá para você ver, Lucas, aqui Lucas, 11, vou lá no finalzinho, vamos ver se aqui que tá, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui.
Versículo 49, Lucas 11, 49 em diante. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Olha que Jesus e Yeshua falou: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50. Para que, presta atenção aqui, ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Então aquela geração, a geração dos 70, aqueles que pediram a morte e a morte fugia deles, está aqui, ó. Então as contas foram cobradas deles, dos israelitas. E de quando? Quando foi a cadernetinha ali do fiado? A cadernetinha estava desde a morte de Abel. Aqui, ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão conta a esta geração. Ei, larga de ser louco, larga de ser aloprado, larga de ser insano, você que anda falando que Jesus vai voltar. As contas foram cobradas daquele povo. A cadernetinha de fiado, é que eu não tenho nada aqui para mostrar. Ei, a cadernetinha que estava lá fiada, ó, dos israelitas, dos judeus, que estava pendurado no bar do seu José, do seu Manuel, sou dessa época, viu? Foi cobrada, tudo foi cobrada no ano 70, quando veio o juiz de Deus. Por isso que Jesus não volta mais, porque ele voltou para julgar os israelitas. Por isso que eles, o sofrimento deles, a morte fugia deles. A morte pertence a Deus. A morte, ele dá para quem ele quer. Quando chega o momento, ele vai lá e fala: morte. É uma metáfora que eu estou usando. Só falta você achar que é aquele desenho que tem um facãozinho que passa em filme. Pânico, não sei o que lá. Não. Então, a morte, porque eles tinham que sofrer. A conta deles era conta alta. Não era fiadinho de coisa de quinzena, era secular, era coisa de 10 mil anos, 6 mil anos. Então por isso que eles que tinham que pagar a conta, e eles pagaram a conta assim, ó, sendo assim, ó, dentro de Jerusalém, ó, igual, sabe, pulga, piolho. Eu, graças a Deus, faz muitos anos, eu era menino quando vi isso aí, mas assim, ó, pega assim, ó, e coisa assim. Então eles tinham que ser mortos assim. Por isso que General Tito falou que ele tinha duas opções, de cercar Jerusalém ou invadir. Mas ele, na mente dele, ele cercou para poder as pessoas irem morrendo de sofrimento. Então você que fica com conversa que Jesus vai voltar, tem entendimento, acredite nos escritos, não acredite no que eu estou falando não. Acredite aqui, ó, porque aqui, ó, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão conta a esta geração. Isso aqui Jesus falou entre o ano 30 e o ano 33. Seria pedido conta daquela geração. Quer ver outra coisa aqui? Também não está no estudo, mas vamos lá. Mateus, capítulo 23. Versículo lá para o finalzinho também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Serpentes, raça de víboras, Mateus 23, do versículo 33. Serpente, raça de víboras. E você que fala que eu falo muito de um versículo só, dá mais valor. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou buscando para fechar o entendimento. Eu não quero passar nada de entendimento manco para ninguém. Então, se o vídeo demorar 5 minutos, amém. Se o vídeo demorar 1 hora, amém. O negócio é eu ter que fechar esse entendimento. Por que os homens procuravam a morte, mas ela fugia deles? Então eu tenho que buscar, concatenar partes escritos. Então você não devia entrar no comentário para reclamar. Você devia, no mínimo, falar: ó, obrigado pela sua paciência, pelo menos isso, que você está se esforçando para passar o entendimento o mais completo possível. Serpente, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias,
filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre o século 21. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir no ano 2022, mês de março. Não, isso aqui é para teologia, isso aqui é o lixo que eles ensinam por aí, no esgoto que eles têm por aí, isso aqui eles tratam como sendo no ano 2022, 2025. Daqui a 100 anos, eles vão estar falando, a teologia estará aí, com esse espírito de engano, passando para as pessoas que Jesus ainda vai voltar para julgar, para cobrar as contas. Mas aqui está escrito, Jesus disse, Yeshua disse, em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, por que houve esse sofrimento? Aqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles por causa das contas que foram cobradas naqueles dias. Naqueles dias, volto a falar de 50 vezes, naqueles dias representou o ano 70 DC, do ano 66 à metade do ano 70, que foi o juízo de Deus, foi o dia do Senhor. Vamos lá, mais umas anotações. Jeremias falou sobre a vingança no dia do Senhor, veja, Jeremias 46:10, porque este dia é o dia do Senhor. Aí eu já vou aproveitar aqui, se eu esquecer, é Apocalipse capítulo 1, versículo 10, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança. Então, o dia do Senhor é dia de vingança, dia de juízo, dia de cobrar as contas. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Veja, eu não coloquei aqui, mas já vou buscar imediatamente, porque esse dia é o dia do Senhor. O dia do Senhor que a religião, que a teologia ensina é esse aqui. Veja, capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Aqui na Almeida Corrigida Fiel, quer ver como que é? Aqui, ó, fala mais perfeito ainda. Eu fui arrebatado, fui tomado, fui tirado no Espírito no dia do Senhor. Então, um dia tão profetizado, o dia que Jeremias falou que seria o dia da vingança, o dia da ira, o dia de cobrar conta, João estava lá, no dia do Senhor. Aí eu vou abrir aqui rapidinho, quer ver? A Bíblia, deixa eu pegar ela aqui, essa Bíblia tão conceituada que as pessoas, King James, deixa eu abrir aqui rapidinho, eu acho que eu não vou nem editar essa parte. Quer ver? Olha o que eles escrevem, olha o estudo deles. Não estou menosprezando a Bíblia King James Fiel, pelo amor de Deus. O problema tem que tomar cuidado com os estudos deles. Ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, correto? Aqui para eles, olha, Apocalipse, não, estou no livro de João. Espera aí, Apocalipse. Aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vamos ver aqui, como que é que essa Bíblia tão fora de série coloca, ó. Eu vou mostrar para você aqui, ó, vê aqui, você consegue ver aqui, tá? E eu vou ler o comentário dele aqui embaixo, ó, aqui embaixo, deixa eu ver, tá aqui, vou ler aqui. Então aqui está, eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Comentário. No Espírito se refere ao estado espiritual no qual João se encontrou segundo quando recebeu as visões do Apocalipse. O dia do Senhor é provavelmente uma expressão que se refere ao primeiro dia da semana. O domingo, o dia da ressurreição, que se tornara o dia da adoração. Não vou nem continuar lendo. Tá vendo? Você acha que dá para confiar nisso? Então Jeremias falou aqui como? Porque este dia, vou Almeida Corrigida Fiel. Porque este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E aqui fala que no dia do Senhor
eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E aí? Jesus vai voltar? O dia do Senhor, Apocalipse, era domingo? Como está na King James Fiel? No escrito, no texto, não. Claro que não. Era o dia profetizado por Daniel, por Joel, por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias, por Malaquias capítulo 4, por Sofonias, por Amós. Amós. Era um dia de vingança, por isso que vamos voltar aqui, Apocalipse 9:6. Vamos colocar na Nova Almeida atualizada. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Apocalipse 9:6. Então o Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, para o juízo de Deus. Olha, você serve você. 35 minutos, não tem coisa mais clara do que isso. Então o dia do Senhor não foi domingo, sábado, coisíssima nenhuma. E esse versículo 6 aqui é pelo sofrimento que eles estavam passando dentro de Jerusalém. Oséias falou sobre o dia de castigo, veja, Oséias 9:7. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. Veja, dias de vingança também, Jesus falou sobre isso. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui, eu estudo aqui, tá aqui, tá. Aqui, ó. Jerusalém sitiada. Quando, porém, Jesus falando no capítulo escatológico, Lucas 21, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada, é o Brasil? É o mundo? É Israel de hoje em dia? Não. Quando, porém, vocês virem a filha do meu povo, a Ariel de Deus, Jerusalém, sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes de Massada. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. 22. Porque esses dias são de alegria, são dias de felicidade. Não, porque esses dias, naqueles dias, o juízo, quando Jerusalém fosse sitiada, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir um pouco das coisas, para se cumprir tudo o que está escrito. Ei, vem cá. Você que me chama de herege, você que me chama filho do sapo, você toma juízo na sua cara. Comece a reconhecer o entendimento dos pregadores da graça que está no YouTube, que está na internet. Baixe sua cabeça, baixe sua bola, seja humilde, seja simples, comece a entender. Não é a minha palavra que é a verdade, não é a palavra de Geraldo que é a verdade, não é a palavra de Elcio Jesus que é a verdade. Não, nós não temos a palavra da verdade, a verdade está nos escritos bíblicos. Então, pelo amor de Cristo, não me entre no comentário colocando asneira. Não destile o seu veneno nesses comentários, porque aqui neste canal você não tem vez. Você incrédulo, você que espera Jesus voltar. Será que precisa desenhar isso daqui para você? Porque esses dias, que dias foram esses de vingança? Do ano 66 à metade do ano 70, naquela geração. Porque aqueles dias, aqui eu estou respeitando a época que Jesus falou isso, do ano 30 ao ano 33, porque quando acontecesse o juízo, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Não sobrou nada para a teologia, não sobrou nada para os cães, não sobrou nada para os falsos mestres, não sobrou nada. Nada. João disse em Apocalipse que havia chegado o dia da ira de Deus. O porquê? Vamos recapitular. Porque os homens procuravam a morte, mas ela fugia deles. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Chegou, não chegará.
E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, essa doutrina eterna. Não se muda mais nada nela, não se coloca batismo, não se coloca fermento de Moisés, não se coloca apresentar criança. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, evangelho perpétuo, para pregar aos que habitam no céu. Não, para pregar aos que habitam na terra. Evangelhos são boas novas do Cristo ressuscitado. E a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada, respeite a contextualização, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. O que era isso daqui? Foi Jerusalém? Não era o templo que tinha no Jerusalém? Que havia virado casa de prostituição, de adultério? Caiu a grande Babilônia. Caiu. Não cairá, não irá cair. Caiu no juízo, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá o vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem dia e nem noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, por que os homens procuravam a morte, mas ele fugia deles? Foi exatamente isso. Foi o juízo que chegou, foi o dia do Senhor que chegou contra os israelitas no ano 66 ao ano 70, metade do ano 70. Que deu-se início o dia do Senhor, o juízo de Deus contra eles. Por isso que o sofrimento dentro de Jerusalém levou as pessoas a clamarem, a suplicarem, a pedirem, a exigirem, a mendigar a morte, mas a morte fugia deles, porque eles deveriam pagar todas as contas com muito sofrimento, sem misericórdia, sem compaixão. Bem, então eu desejo a você tudo de bom, a graça, a paz, o amor, a provisão, as provisões do Pai, do Criador, do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que tudo te vá bem a cada instante da sua vida, enquanto o fôlego do Pai estiver em você. Porque o porvir é nós voltarmos para a nossa pátria, que é a pátria dos espíritos, a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Não esse véu, esses sentimentos, essas lembranças, essas maldades, ficará tudo no inferno, ficará tudo na sepultura, porque inferno é sepultura, é cemitério. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, neste canal Limpos pela Graça, se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!